Vamos falar hoje sobre números negativos. Mas os números negativos, eles, como eu falei na vez passada, eles e todos os outros têm origem em números naturais. Então vou dar uma repetidazinha no que são números naturais para poder chegar, através deles, aos números negativos. Então os números naturais, eu insisto em dizer que são números que têm imagem na natureza. Então, eu tenho tantos exemplos, você vê 3 árvores, você associa, não tem como, aquela imagem a esse número aqui, mesmo que você não saiba. Quando você vê outra coisa, você opa, é igual. Então, tem imagem na natureza. Por exemplo, se uma pessoa, um garoto é convidado para ir na casa de um amigo, ele chega lá, quando ele chega no portão que ele vai abrir, tem 3 cachorros. Com certeza ele vai identificar que são 3 cachorros. Mesmo que ele não saiba que naquela época ele não soubesse, mas ele vê. Então aquela imagem ali vai registrar esse número. Certo? Esses números naturais, eles são responsáveis pela criação e pela utilização e pela formulação de todos os outros números. Portanto, os números negativos, que são assuntos da conversa de hoje, eles vieram dos números naturais como todos os outros, eles foram os primeiros a chegar. Como assim? Lá no começo a gente não estava presente para ter certeza, mas as pessoas somavam, a primeira operação foi a soma, as pessoas somavam. E a partir de um determinado momento da negociação, do escambo, as pessoas precisaram de fazer uma negociação em que alguém tinha mais e alguém tinha menos. E aí como é que você controla isso? Com o tempo, chegar à conclusão de que quem tem menos, fica com menos aquilo que o outro tem mais. Então, se por exemplo, 5 e 3, alguém tem 5 e o outro tem 3. 5 tem 2 a mais do que 3. Se fosse menos 3 e menos 5, o menos 5 tem 2 a menos que o 3. O menos 6 também tem 2 a mais do que o menos 5. Esses números negativos, eles têm uma ideia muito boa quando você faz a régua numerada. Você coloca o zero no ponto aqui, vem dividindo em partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. E do lado de cá, eu vou botar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. São os números negativos correspondentes aos números positivos. Tanto que 1 é oposto ao menos 1, o 2 é oposto ao menos 2, e assim por diante. Então, todo o conjunto dos números naturais que está do lado de cá receberam um sinal negativo, para quando faltasse alguma coisa, você poder identificar o sinal negativo de todos os números naturais. E agora um novo conjunto, que passou a se chamar de números inteiros, Z, porque os números naturais era N, passou a chamar conjunto de números inteiros, ele tem todos os negativos e todos os positivos, formando o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Repetindo, a reta numerada apresenta ordenadamente todo o conjunto dos números inteiros, que são os números naturais, acrescidos dos mesmos números naturais, com o sinal de menos, para identificar as questões onde o valor era menor do que zero. Os números inteiros, portanto, eles são positivos, negativos e zero. Certo? Eles não podem ser números decimais, não podem ser frações, eles têm que ser exatamente isso aí, 3 ou menos 3, 30 ou menos 30. Uma última coisinha para terminar, é que esses números, eles a partir de determinada época passaram a ser usados com muita frequência. Só para dar exemplo, por exemplo, quando você está no Canadá, hoje, inverno, menos 10 graus, não tem como você medir isso sem ter um valor negativo. Isso? Então você usa os números negativos agora para identificar coisas que não seriam naturais, mas no fundo elas também são naturais, porque são coisas geradas pelo homem junto com objetos da natureza. Uma geladeira, por exemplo, você vai lá e tem
a graduação de temperatura também, com números negativos. Portanto, os números negativos são os segundos números que apareceram na matemática, originário dos números naturais e que formaram um conjunto dos números inteiros. Até a próxima. Obrigado.